Quando alguma personalidade morre, muitas pessoas entram em um estado de descrença e pesar, e não é incomum encontrar alguma entrevista ou algum sinal de que a pessoa talvez tenha tido uma premonição de que seu fim estava próximo. Hoje eu trago alguns desses casos. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje trago casos bem específicos de personalidades que talvez por clarividência ou coincidência proclamaram ou insinuaram, até mesmo fizeram piadas com suas mortes e então aconteceu. Se você gosta de casos estranhos, histórias misteriosas, se inscreva no canal para mais conteúdos. Mark Twain foi um dos maiores escritores americanos. Em 1909, ele brincou que a próxima vez que o cometa Halley passasse perto da Terra, ele iria embora com ele. Isso porque ele nasceu no mesmo dia da última passagem do cometa até então, em 1835. Ele ainda enfatizou que seria a maior decepção de sua vida se ele não morresse na passagem do cometa. O cometa Halley nos visita a cada 76 anos e no momento da previsão de Mark faltava um ano para ele ser visto novamente. Então, no dia 20 de abril de 1910, o cometa passou pela Terra e algumas horas depois, Mark morreu de ataque cardíaco. Pete Maravich foi um dos 50 maiores jogadores de todos os tempos da NBA, conhecido por sua impressionante exibição e insuperável média de pontuação. Ficou conhecido como o maior manipulador de bolas de todos os tempos. Em 1974, com 26 anos, jogava na NBA há 4 anos. Estava no auge de sua carreira, mas não se sabe por quê. Ele falou em uma entrevista que não queria jogar 10 anos e morrer aos 40 de ataque cardíaco. 6 anos depois, ele acabou se aposentando devido a uma lesão, completando exatamente 10 anos na NBA e 8 anos depois, em 5 de janeiro de 1988, ele entrou em um colapso e morreu de um ataque cardíaco. Sua profecia se tornou realidade e ele morreu aos 40 anos, após 10 anos de NBA. Coincidência ou premonição? William Thomas Stead foi considerado um pioneiro do jornalismo investigativo. Ele também se envolveu com ficção e tinha interesse no oculto. Em 1886, ele escreveu um artigo chamado O Naufrágio de um Transatlântico Moderno, sobre um navio que saía da Inglaterra para Nova York e se envolvia em uma colisão, onde muitos passageiros se afogavam, porque haviam poucos botes salva-vidas. Alguns anos depois, em 1892, ele escreveu outro artigo chamado Do Velho ao Novo Mundo, sobre um navio chamado Majestic, que encontra um transatlântico que bateu em um iceberg e ajuda a resgatar seus passageiros. 20 anos depois, em 1912, o Titanic colidiu com um iceberg em uma viagem da Inglaterra a Nova York e cerca de 1.500 pessoas perderam suas vidas porque não havia botes salva-vidas suficiente. O Majestic foi o navio substituto do Titanic. Uma das vítimas do naufrágio foi William Thomas Stead e tudo aconteceu conforme ele relatou em seus artigos de ficção. Abraham de Moivre foi um renomado matemático francês que era obcecado pela morte. Ele trabalhou em tabelas de mortalidade e passou a vida inteira estudando a morte através de números, usando fórmulas para descobrir a vida útil de uma pessoa com base nas taxas de mortalidade. Quando ele completou 87 anos, notou que estava dormindo 15 minutos a mais a cada noite. Então especulou que quando esses 15 minutos somassem 24 horas, ele simplesmente não acordaria. De acordo com seus cálculos, a data de sua morte cairia em 27 de novembro de 1754, e foi exatamente o que aconteceu. A causa oficial da morte foi declarada como sonolência. Arnold Schoenberg foi um dos compositores mais importantes e influentes da década de 20. Ele tinha uma fobia muito estranha pelo número 13. Ele nasceu em 13 de setembro
e passou a vida toda dizendo que morreria no dia 13. Sua fobia irracional piorava a cada ano e ele começou a evitar o número. Ele até mudava o nome de suas óperas para evitar que as letras somassem 13. Uma vez ele comentou: "Não é superstição, é crença." Assim, na sexta-feira, 13 de julho de 1951, ele decidiu ficar na cama o dia todo para evitar o perigo de ser atropelado ou esmagado. Quando faltava 15 minutos para o dia acabar, ele morreu do coração aos 76 anos. Frank Pastore foi um jogador de beisebol muito prestigiado na década de 80. Depois de se aposentar, ele ganhou um programa de rádio que era o mais ouvido nos Estados Unidos, The Frank Pastore Show. Em uma transmissão de 19 de novembro de 2012, Frank comentou: "Vocês sabem que eu ando de moto, certo? Pessoas que atravessam a faixa na minha pista sem avisar, não estou com raiva, mas a qualquer momento vocês vão me ver esmagado na pista 210. Cerca de 3 horas depois que ele disse isso, ele estava pilotando sua moto na rodovia 210 quando uma mulher de 56 anos, dirigindo um Hyundai Sonata, entrou em sua pista e colidiu com sua moto. Frank caiu na autoestrada, como ele previu durante seu programa, sofreu ferimentos maciços na cabeça e morreu 1 mês depois de estar em coma. E não, a mulher não era uma ouvinte furiosa tentando matá-lo. Sua morte foi considerada acidental. O rapper Tupac Shakur falou sobre sua morte em algumas ocasiões. Ele não só fez um rap sobre como iria morrer em uma canção lançada alguns meses antes de sua morte, mas também lançou um clipe onde era assassinado por um homem mascarado. Em uma entrevista de 1994, quando perguntado onde ele estaria em 15 anos, ele respondeu: "Em um cemitério." Em janeiro de 1995, ele declarou: "Essa é minha última entrevista." Tim Roth, um amigo próximo, disse a Rolling Stone que estava preocupado com o rapper. Ele disse que Tupac dizia a ele: "Acho que há uma bala lá fora com o meu nome, cara." Suas premonições foram confirmadas em 7 de setembro de 96, quando ele foi baleado aos 25 anos. Martin Luther King fez seu famoso último discurso falando de direitos iguais para toda a humanidade e justiça social, mas foram suas últimas frases que chamaram a atenção. Ele disse: "Como qualquer um, eu gostaria de viver uma vida longa, mas não estou preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Eu vi a terra prometida, mas não vou chegar lá." Na manhã seguinte, em 4 de abril de 1968, ele foi assassinado por um sniper na frente de seu hotel. O músico americano Ronnie Van Zant previu sua morte várias vezes, comentando que ele não viveria para ver seus 30 anos. Ele morreu menos de 3 meses antes de seu 30º aniversário. Além disso, 3 dias antes do acidente de avião que o matou, sua banda lançou um álbum onde todos estavam envoltos em chamas. Ele tinha acabado de lançar uma música chamada "O Cheiro da Morte Te Cerca." Abraham Lincoln confidenciou a um amigo 3 dias antes de morrer que havia tido um sonho muito estranho. Ele viu uma estrutura de madeira sustentando um caixão na ala leste da Casa Branca e um soldado da União que estava de guarda. Ele se aproximou do homem e perguntou: "Quem está morto?" E o soldado respondeu: "O presidente." Ele foi morto por um assassino 3 dias depois. Abraham foi morto por uma bala e seu corpo foi colocado em exibição exatamente na sala leste da Casa Branca. O vocalista do The Doors, Jim Morrison, tinha uma relação muito próxima com a morte e cantava sobre isso muitas vezes, como em sua canção The End. Em 18 de setembro de 1970, a lenda do rock Jimi Hendrix morreu. Em 4 de outubro, Janis Joplin morreu e o Clube 27 nasceu. Dias depois, Jim saiu com amigos em Los Angeles e comentou:
Vocês estão bebendo com o terceiro músico a morrer com 27 anos. Ele morreria de overdose em Paris menos de 9 meses depois, aos 27 anos. Buddy Holly foi um influente guitarrista, cantor e compositor americano. Numa noite de janeiro de 1959, ele estava dormindo ao lado de sua esposa Maria, quando ambos acordaram de pesadelos. Eles não tiveram exatamente o mesmo sonho, mas as histórias envolviam uma fazenda, um avião e muito pânico. Algumas semanas depois, Buddy foi fazer uma turnê quando seu avião caiu logo após a decolagem em uma fazenda de milharal em Iowa e ele morreu na hora. Kurt Cobain era uma estrela do rock. Essa história é difícil de verificar, mas de acordo com várias fontes que conviveram com ele previu sua morte quando tinha apenas 14 anos. Dizem que ele fez 3 previsões que se tornaram realidade. Ele disse a um colega de classe que ele ia ficar rico e famoso por ser uma estrela do rock e que morreria em uma chama de glória como Jimi Hendrix. Cobain ficou rico e famoso e morreu aos 27 anos, assim como Hendrix. Qual sua teoria para esses casos? Será que sentimos ou somos avisados do fim? Será que damos indícios completamente conscientes ou nem percebemos o que estamos falando? Eu recomendo o vídeo dos videntes que resolveram casos policiais. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Se chegou até aqui, verifica se está inscrito. Muito obrigada e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!